Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 12, do versículo 1 ao 12. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outros, e eles os mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restaram-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros? Por acaso não lestes as Escrituras? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós vamos responder 4 perguntinhas do Lectio Divino. A gente faz todos os dias para a gente ter o nosso momento de oração, momento do Lectio Divino. Então a primeira perguntinha do Evangelho é: o que o texto diz? Quando a gente fala o que o texto diz, nós vamos pegar informação junto com a igreja, para que a gente possa caminhar nesse entendimento do Espírito, no agir concreto, com quem andou com Jesus, e foi passando de geração para geração, para que nós compreendamos juntos, e depois a gente meditar o que o texto diz para mim, o que o texto me leva a dizer a Deus, e qual é o meu novo olhar a partir desta palavra. Então o que o texto diz? O Evangelho nos fala de ódio, inveja e maldade. É uma situação que tem muitos corações, né, irmãos? A inveja, o ódio, a maldade, né? De fato, é justamente isso que leva alguém a sofrer o mártir. De um lado, um amor incondicional de Deus e o da testemunha fiel. De outro, os sentimentos mais sombrios que podem habitar no coração humano. O Evangelho, de maneira figurada, já nos antecipa que Jesus seria rejeitado, crucificado e morto por causa da maldade e da inveja dos homens. E tudo isso existe em nós também. Por isso, não nos entreguemos aos nossos instintos mais animalescos, para que as graças de Deus não nos sejam tiradas e entregues a um povo mais fiel. Com essas palavras, irmãos, esse ensinamento, eu coloquei assim: o que o texto diz para mim? Que um amor incondicional e fiel. Esse amor incondicional e fiel é o amor de Deus. Porque tanta coisa que a gente faz de errado, e Ele deu a vida por nós, Ele insiste para que a gente se una a Ele de uma forma sábia e entendida. E qual que é essa forma sábia e entendida hoje? Os sentimentos sombrios que habitam no nosso coração humano, do ódio, da inveja e da maldade. Foi o que aconteceu com o agir desses homens para tirar a vida de Jesus. O ódio que tinha no coração deles para tirar a vida de alguém, a maldade, porque diante da inveja, porque Jesus fazia os milagres, Jesus corrigia, Jesus falava. Isso foi entrando no coração deles a inveja, onde que fez com que matasse, destruísse aqueles que estão ali no agir diante de Deus, pela inveja, por elogios, por muitas pessoas seguirem Ele. Sabe, irmãos, na nossa vida pode acontecer isso também, porque o nosso coração é sombrio diante da concupiscência do pecado. Que temos declínio ao pecar. E do pecado maior, ontem até eu conversava aqui, ontem com a minha família, nós estávamos conversando justamente sobre a inveja. É o primeiro pecado que aconteceu depois que Adão e Eva saíram do paraíso, Abel e Caim. Então a inveja já vem desde essa geração lá no início.
E é um mal muito grande, porque traz a maldade. A inveja não é só você querer ter o que o outro tem. A inveja é quando você se alega quando o outro tropeça, quando o outro acontece um mal. Vou dar um exemplo. Eu queria ter tanto uma caneta, aí eu conquisto a caneta, eu fico feliz. Aí eu tenho um amigo do meu lado. O meu amigo sabia que eu ficaria feliz quando tivesse uma caneta. Mas quando eu ganho essa caneta, aquele amigo cresce os olhos e fala: nossa, que caneta bonita, eu queria ter uma. Até então, beleza, não é inveja. Aí, olha o que acontece. Aí ele não consegue conquistar a caneta e fala: tomara que quebre essa caneta. Tomara que quebre. Aí, de repente, quebrou a caneta. Eu fico triste, eu me entristeço. Aí o amigo, por ele não conseguir, ele se alegra, né? Ele diz: ah, bem feito, quebrou a caneta. E fica feliz. Então essa alegria é a alegria da inveja. Então, irmãos, quando você está indo na sua vida, você está prosseguindo, está trabalhando, você está vencendo, e tem pessoas do seu lado que não ficam felizes com a tua vitória, fica achando sempre pretexto, fica jogando você sempre para baixo, tome cuidado com o olhar invejoso. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado também quando a gente fala, né? Aqui, o nosso Deus, ele aponta para esses homens que veio os profetas, veio um monte de gente aqui avisar do reino de Deus. Ele enviou por amor dele, os cuidados dele, mas rejeitaram, mataram, não quiseram escutar a verdade. E por último ele manda o filho. Aí o nosso Senhor Jesus, é só você olhar para a cruz que está atrás de mim. O que fizeram com ele? Foi o ódio? Sim. Teve um sentimento de maldade? Sim. Teve um olhar de inveja? Sim. Então, queridos irmãos, o que nós vamos fazer? Nós vamos renunciar. Hoje, no momento da minha oração, Deus falava assim: filho, renuncia. Porque Satanás não tem autoridade, não pode impor nada na sua vida. Simplesmente renuncie do teu coração ao ódio, renuncie do teu coração à maldade, renuncie do teu coração à inveja. Porque, irmãos, se eu renuncio do meu coração e a partir desse momento eu não quero fazer parte mais de Satanás, quando vier contra mim essas insídias, esse mal, querido, Deus está cuidando de nós. Ele está agindo diante dessas situações. E quando nós renunciamos, nós também já eliminamos da nossa vida todo esse olhar contra nós. Então levanta a tua mão. Fala assim: Senhor, neste dia eu quero pedir para ti, Deus, que o Senhor visite o meu coração. E onde tiver os resíduos da maldade, da inveja, do ódio, tira do meu coração, Senhor. Que o teu Espírito Santo adentre dentro da minha vida agora. Vai adentrando, vai tirando todas essas situações malignas, todas essas situações sombrias que rondam o coração humano. Mas venha visitando também a minha família, a minha casa, a minha esposa, meus filhos. Liberta eles também dessas palavras, dessas situações. Xandalai ali 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 ali. Xandalai, alamai, ali, 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 ali. Sabe, irmão, já me começa assim. As famílias sendo atacadas por esses olhares da inveja, sendo atacadas pelo olhar da maldade, como se estivesse dentro de uma bolha, e todo mundo tacando esses olhares, mas não atinge você, porque você está nas mãos de Deus, você está protegido por Deus. Então não dê ênfase a essa maldade, não fica falando: ah não, está acontecendo isso por causa da inveja. Não, Deus está te protegendo. Então se aconteceu algo, simplesmente sacuda a poeira, vá em frente, não pare, não desanime diante de palavras, não desanime diante de correções, não desanime diante de qualquer situação, porque o inimigo ele vai te atacar. Quando está dando fruto, irmão, uma vez eu escutei assim um ensinamento, tinha uma árvore que chorava, aí chegou o anjo e falou: por que você está chorando? Falou: ah, porque, olha, você está vendo essas outras árvores aqui do lado? Essas irmãs, elas não dão fruto e ninguém... não é que não dão fruto, essas árvores aqui do lado. Falou: eles não atiram pedra nelas, eles atiram pedra em mim. Eu vivo atirando pedra em mim. Aí o anjo falou: você sabe por quê? Porque você tem frutos e eles querem comer do teu fruto. Então, querido irmão, e aí ela se alegrou. Falou: é verdade. Ela não tinha entendido ainda. Então, para que você entenda, às vezes na tua vida, você está dando frutos, que Deus vem para colher os frutos. E quantas pessoas ficam atirando pedras, ficam desfazendo de você, ficam questionando o teu trabalho, ficam colocando defeito no teu trabalho, ficam colocando defeito na tua vida. Não aceite esses defeitos, não aceite essas coisas, porque você conhece quando a pessoa tem inveja. Porque ela vai te atacar, ela não quer ver você feliz. Você está feliz, você chegou todo alegre no ambiente. Nossa, minha vida, eu estou tão feliz, eu estou com Deus, é a minha vida. A pessoa vem e fala palavras para te destruir. Renuncie a essas palavras. Renuncie o mal. Sabe por quê? Porque a inveja, ela não quer ver o outro feliz. Ela quer ver o outro triste.
Então, neste momento, a alegria está tomando conta de muitos corações. Você está se alegrando, você está entendendo que muitas vezes você foi perseguido por motivos da inveja e você não tinha entendido isso. Você se sentia mal. Nossa, eu gosto tanto dessa pessoa, por que ela me persegue? Por que ela vive... Né? Eu admirava tanto essa pessoa e a pessoa me perseguindo, a pessoa... É o olhar da inveja, meu irmão. Então, sacude a poeira, segue em frente, que o Espírito Santo de Deus venha ao nosso encontro. Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos pelos teus cuidados. Qual é o meu novo olhar a partir dessa palavra? Sobre o que o ódio, a inveja, todo o mal, eu quero dizer, eu renuncio. Então hoje, durante o dia, você fala assim, eu renuncio a inveja, eu renuncio o ódio, eu renuncio a maldade, porque eu sou o teu Deus. Então, irmão, quando nós renunciamos tudo isso, nós não aceitamos e nós não queremos para nós. Então, quando já começa aqui dentro do meu coração, renunciando tudo isso, que eu não quero contra os outros fazer isso, já contra mim não vai vir, porque eu não estou aliado a Satanás, estou aliado a Deus. E isso, Satanás não tem autoridade para vir e nos atacar assim. Ele precisa da autoridade. E a primeira autoridade que eu dou para Satanás me atacar é quando eu sou de acordo com o ódio, com a maldade e com a inveja. Se eu tiro isso do meu coração, fica tranquilo, que contra você não vai te atingir. Obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso